Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Brasil. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo? Saber porque Chico, vai esse voltar? Zoom é bichado, ele escolhe os microfones pra gente, de vez em quando ele muda o microfone, eu vou te contar. Tá me ouvindo? Aoba. Opa! Bom demais. Bom demais vocês estarem me ouvindo. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Essa aula começa às 9h30, não é mesmo? Sim, Então 9h30. agora, oficialmente, estamos em aula. Deixa eu começar aqui tudo que eu tinha preparado para hoje. Tem gente chegando. Pessoal, chamada no chat, por favor, tá? Bota teu nome, porque às vezes ele é diferente do nome do nome. Do nick. Vamos lá. Começar a aula hoje tranquilamente falando sobre ângulo. O que é ângulo? Ângulo é a medida da abertura entre dois segmentos de reta que coincidem em um ponto. Tá aqui dois segmentos de reta. Vocês estão vendo o mouse balançando aí? Eu estou usando ele como seta, né? Para mostrar para vocês o que está Para acontecendo. ver. Beleza. Então tá aqui o ângulo, tá vendo? Dois segmentos de reta que coincidem, que se encontram em um ponto. O ângulo é a medida da abertura entre esses dois segmentos. É impossível calcular essa abertura através de uma régua, né? Porque aqui, ó, se você medir aqui, e vamos supor que aqui dá 2 centímetros. A hora que você medir aqui, meu Deus do céu, minha reta ficou podre. A hora que você medir aqui, ó, com certeza esse pedaço é maior do que esse, portanto ele tem mais do que 1 centímetro. Esse também é maior do que esse, portanto ele também tem mais do que 1 centímetro. E aqui vai ser maior do que 2. Ou seja, dentro de um mesmo ângulo, se você toma medidas em lugares diferentes usando uma régua, significa que você vai errar essa medida. Então, a medida da abertura entre dois segmentos de reta não pode ser feita usando uma régua. Ok? Qual objeto, então, que a gente usa para fazer essa medida? O objeto é esse aqui, que eu esqueci o nome dele. É transferidor? Não lembro. Compasso. Compasso? Não, não é possível. Não, compasso. É compasso. É. Só que esse aqui não serve para medir o ângulo, não. Desculpa. O que serve para medir ângulo é o transferidor. É esse rapaz aqui, ó. Esse aqui é o rapaz que serve para medir ângulos. O compasso só serve para desenhar circunferências ou pedaços dela. Vamos lá, vamos falar aqui da classificação dos ângulos. Graças a Deus a gente tem um livro aqui, então vai ser muito mais rápido. Vou puxar minha câmera um pouquinho, que ela está bem na frente do livro. Ah, eu não consigo enxergá-lo. Okay. Agora eu não vejo o chat. Se alguém precisar, ativa o microfone para falar comigo. Vamos lá, classificação de ângulos. O primeiro ângulo é o nulo. O que é um ângulo nulo? É quando não existe abertura entre os segmentos de reta. Então você tem dois segmentos de reta, um na frente do outro. Não existe esse tipo de abertura. Então, se os dois segmentos de reta estão um na frente do outro, o ângulo que eles formam é o ângulo de 0 graus. Depois vem o ângulo agudo. O que é o ângulo agudo? É um ângulo que mede menos do que 90 graus. E o que é um ângulo de 90 graus, que é chamado de reto, de ângulo reto? É o ângulo que forma uma quina. Se você olhar para a sua parede, lá no canto, no encontro entre o chão da parede e a parede, aquele encontro geralmente mede 90 graus, a não ser que, né, o pedreiro que construiu não seja muito bom de serviço. Teoricamente é isso. Os pedreiros falam
chamam isso de esquadro. Se tiver no esquadro, no linguajar deles, significa que forma um ângulo reto. Inclusive, eles usam uma ferramenta parecida com isso aqui, é um triângulo, né? Ou E então vai um trequinho voltar. de metal, que é um L, assim. O ângulo obtuso é um ângulo que mede entre 90 e 180 graus. Eu costumo definir esse ângulo como ângulo maior do que 90 graus, porque esse aqui, ó, vocês nunca vão usar essa classificação, a não ser que tenha um exercício hoje no livro. Mas é a primeira vez em toda a minha vida que eu vejo essa classificação aqui, ó. Então eu costumo falar que o obtuso é maior do que 90, já facilita muito o nosso trabalho. E vai voltar ou não? Eu voltar? Para onde? Eu tô em casa, não tem para onde voltar. Mas vamos lá. O ângulo raso é o ângulo de 180. Então, o que você vai fazer? O que você vai observar? Você tem os dois segmentos de reta. Você vai abrindo eles, abrindo, até virar uma reta. Virou uma reta, quer dizer, não tem mais pontinha, é reto mesmo. Ou seja, você pode confundir isso com um segmento só, em vez de ser dois. Virou uma reta, você tem um ângulo raso nela. Então, vamos supor que eu pegue aqui, ó, bem aqui esse pedacinho para um ponto bem aqui. Qual o ângulo formado nesse ponto que eu acabei de colocar aqui? Um ângulo de 180 graus. E aqui, né, a classificação que é a primeira vez que eu vejo na vida, côncavo ou reentrante, é essa que vai de 180 a 360. Então, decora essa côncavo ou reentrante aqui, porque provavelmente para os exercícios do livro você vai precisar dela. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Nenhum, professor. Tranquilo? Ó, não tô vendo o chat. Se Tranquilo. precisar, aí liga o microfone. A minha câmera tá bem na frente do chat. Se bem que eu posso colocar o chat para outro lado aqui, ó. Pronto, agora eu tô vendo o chat. Se quiser falar comigo pelo chat. Já estamos de volta aqui. Ativa. Opa, fechei o livro, olha que saco. Tudo de novo, até chegar lá, qual página que era mesmo? 26? Aqui. Beleza. Aqui tem alguns exemplos. O ângulo de 45 graus é agudo, porque é menor que 90. O ângulo de 97 é obtuso, porque é maior do que 90 e menor do que 180. Aqui a gente tem o côncavo ou reentrante, e são aqueles que são maiores do que 180. E o ângulo de 278 é côncavo ou reentrante, né, tanto faz, porque ele é maior do que 180. Beleza? Isso aqui é muito simples. Acredito que vocês já tenham visto que acredito que vocês já tenham visto isso aqui alguma vez na vida. Acredito que é só um repeteco do que tudo que já foi dito. Mas vamos lá, vamos falar disso aqui. Dois ângulos são complementares quando você soma eles e o resultado vira um ângulo de 90 graus. Se você coloca os dois ângulos lado a lado, coincidindo um lado aqui, esse lado pontilhado, ó, você coloca eles coincidindo no vértice e um dos lados, se eles formarem um ângulo de 90 graus, eles são complementares. Se você fizer o mesmo e, na verdade, der 180 graus, eles são suplementares. E se a soma dos dois der 360 graus, eles são replementares. O replementares também é outra coisa que eu nunca usei em toda a minha vida. Eu não vou dizer, esse aqui não é a primeira vez que eu vejo, mas eu nunca usei. Nunca vi um exercício envolvendo ângulos replementares. Primeira vez. Mas já que está aqui, não custa nada, né? Decorem esses nomes aqui, complementares, suplementares, replementares, porque vocês vão precisar. A partir do dia 25, como já avisou a coordenação da escola, a partir do dia 25, vocês vão começar a fazer provas. A próxima prova, eu não coloquei esse conteúdo aqui, porque o Felipe entrou em uma live e falou qual é o conteúdo da prova? O conteúdo que vocês estudaram até hoje, ou seja, até o dia que ele entrou na live. Então, não é hoje, enfim. Eu estou supondo isso, não estou dizendo que estaria errado se eu colocasse, estaria certo se eu colocasse, tá? Não vão reclamar depois com outro professor que colocou um conteúdo um pouco à frente, não, porque
todo o conteúdo dado até o dia 25 pode cair. Estou falando que foi o que eu fiz. Beleza, jovens? Bacana. Então, vamos começar aqui a fazer os exercícios. Esse aqui não vai ter graça porque, né, a resposta é só uma palavra, não tem cálculo. Mas, enfim. Classifique os ângulos das figuras obtuso, reto ou agudo. Obtuso, nossa, só obtuso. Obtuso, reto ou agudo. Como é que é o nome do outro? O côncavo nem apareceu aqui. Você viu, né? Vamos lá. O primeiro aqui, 90 graus reto. 90 graus representa a quina. Se passou um pouquinho, obtuso. Se faltou um pouquinho, agudo. É o que acontece nas letras B e C. Então, a letra B é obtuso, letra C é agudo. 2. Dois ângulos têm medida menor do que 45 graus. Suponha que um novo ângulo é construído e tenha como medida a soma desses dois ângulos. Qual a classificação desse novo ângulo? Ó, esse aqui eu vou fazer algebricamente, porque eu acho ele um exercício bem legal. Vamos lá. O primeiro ângulo, x, é menor do que 45 graus. O segundo ângulo, y, também é menor do que 45 graus. Se eu somo os dois ângulos, eu vou ter aqui, ó, x menos y menor do que 45 mais 45. Ou seja, x mais y é menor do que 90. É por isso que aqui, ó, a resposta do exercício é ângulo agudo. Como os dois ângulos são menores do que 45, então a soma deles tem que ser menor do que 90. E aqui está a prova algébrica disso. Esse foi o exercício número 2. Exercício número 3. Os ângulos x mais 60 e 120 mais x são replementares. Determine o valor de x. O que são ângulos replementares? São dois ângulos cuja soma dá 360 graus. Por que eu fiz esse desenho horrível aqui? Só Deus sabe. Vamos confirmar se é isso mesmo que são ângulos replementares? Aqui, ó. Dizemos que dois ângulos são replementares quando a soma das suas medidas é igual a 360. Beleza. Então, sabendo que esses ângulos são replementares, o que é que você vai fazer? Somá-los. E botar que o resultado aqui é igual a 360. 60 mais 120, 180. X mais x, 2x. Vou passar o 180 para o lado de lá, subtraindo. E 360 menos 180 é o próprio 180. Agora eu passo 2 dividindo. X é igual a 2 não, né? 90 graus. Assim como o exercício falou. Vou fazer o exercício número 4. Um 4 mais bonitinho aqui. Calcule a medida do ângulo cujo quádruplo do seu complemento mede 80. Espera aí. O que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma dá 90 graus. Eu vou pegar aqui, ó, x mais y é igual a 90. Vamos supor que esse ângulo em questão aqui é o ângulo x. Então, seu complemento é y. 4 vezes y dá 80 graus. É isso mesmo? Calcule a medida do ângulo cujo quádruplo do seu complemento mede 80 graus. Estamos chegando aqui. Beleza. E ao mesmo tempo, eu também posso dizer... Opa! E ao mesmo tempo, né, dessa equação aqui, ó, eu posso concluir que y é igual a 90 menos x. Acho que eu estou fazendo... acho que eu estou equivocado aqui. Eu quero x, não y agora. X é igual a 90 menos y. Aí. Então, o que eu vou fazer? Agora eu tenho que juntar essas duas. Eu vim numa confiança e agora sim eu dei uma pequena travada. Vamos lá. Vamos pensar melhor nesse exercício. Deixa eu só ler ele de novo. Calcule a medida do ângulo cujo quádruplo do seu complemento mede 80 graus. Tá. O quádruplo do complemento de um ângulo mede
80 graus. Quer dizer que o seguinte, 4 vezes um ângulo é igual a 80. Esse ângulo é o complemento de outro ângulo. Complemento da 90. Ou seja, tá, não, é bem mais fácil do que eu pensava, quer ver? Olha só aqui, ó. É só fazer de trás para frente, né? O complemento do ângulo em questão é 4 vezes o complemento do ângulo em questão dá 80 graus. Então, eu vou descobrir qual é o complemento do ângulo em questão fazendo isso aqui, ó. Passo 4 para lá dividindo, y é igual a 20. 20 é o complemento. Ou seja, qual é o ângulo em questão? Aquele que eu somo com complemento e tem como resultado 90. 90 menos 20, 70. Aê! Ainda bem que eu não passei vergonha. 5. Um ângulo mede a quinta parte do seu complemento. Quanto vale o complemento desse ângulo? Um ângulo vale a quinta parte do seu complemento. Beleza. Olha só, x é igual a y dividido por 5. Né? Porque x é um ângulo que vale a quinta parte do seu complemento, o y é o complemento do x. Eu já estou substituindo. Agora eu vou fazer aqui, ó. Fazer isso é a mesma coisa que fazer o mínimo dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Aqui eu acho que eu não vou fazer, eu vou só juntar lá de cá. Y mais 5y, 6y. Igual a 90. Agora eu vou passar o 5 multiplicando. Opa! 90 sobre 5. Quanto é 90 dividido por 5? Acho que é 18, né? E agora eu vou passar o 6 dividindo. Y é igual a 3. Então tá errado o que eu fiz, porque tinha que ter dado 60. E aí? Suplemento, né, Brasil? Eu tô falando, eu tô calculando como se fosse complemento. É lógico que ia dar errado. Vocês nem para me avisar. Tem que começar do zero. Ó, então vamos lá, de novo, do zero. X mais y é igual a 180. O x, que é o ângulo em questão, é a quinta parte do seu complemento. Então, eu vou colocar assim, ó. Y sobre 5 mais y é igual a 180. Será que não tem um jeito mais fácil de fazer, já que eu estou fazendo de novo? Se esse aqui é a quinta parte desse, será que eu posso colocar assim, ó? Esse ficou sendo a quinta parte desse? Acredito que sim, né? Vamos tentar por esse caminho aqui. Vamos ver se eu vou achar 60 desse jeito. X mais 5x dá 6x. Vai lá. Fica 180 dividido por 6. Desculpa, por 6. X é igual a 30. Beleza. Só que aqui, ó, um ângulo mede a quinta parte do seu suplemento. O ângulo que mede a quinta parte do seu suplemento é o ângulo de 30 graus. Só que aqui está perguntando qual que é o complemento desse ângulo aqui. Ou seja, é um número que somado com ele dá 90 graus. Então vai ser 30 mais z igual a 90. Z igual a 90 menos 30. Z igual a 60. Aê! Ai, ai, ai. Ixi, tem algum problema aqui com minha webcam. Não sei o que aconteceu. Aí, voltou. Ó. Agora o bicho vai começar a pegar um pouco aqui nessas aulas.
antes do que o bicho comece a pegar, antes que o milho comece a virar pamonha, quem não colocou o nome lá no chat ainda, por favor, faça isso agora, senão você vai ficar com falta, tá? Vamos lá. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. O que são retas paralelas? São retas que se você se você acompanhar elas para sempre, elas nunca vão se tocar. Então, se você estiver andando aqui, ó, e vamos supor que você tivesse vida eterna, tanto para a direita quanto para a esquerda, se você anda, uma reta nunca vai tocar a outra. Elas sempre vão manter a mesma distância. Então, se aqui for, sei lá, 10 metros, lá daqui a infinitos anos, você vai continuar a 10 metros de distância. É isso que são retas paralelas. Vou apagar meu bonequinho aqui. Cortando essas retas paralelas por uma transversal, a gente tem a formação de 8 ângulos, se forem duas retas. Beleza? Aí aqui no livro de vocês, deixa eu mostrar aqui. Não. Aí aqui no livro de vocês, olha só. A gente tem regiões em amarelo e regiões em vermelho, laranja, não sei que cor é essa. Daí, olha só o que acontece. O ângulo que está embaixo do lado direito tem que ser correspondente ao ângulo que está embaixo do lado direito. Então, embaixo direita e embaixo direita são ângulos correspondentes em retas diferentes, ok? 4 e 8 são dois ângulos que são correspondentes. 1 e 5 são dois ângulos que são correspondentes. Por quê? Porque o 1 está à direita e em cima, o 5 também está à direita e em cima. Tá entendendo? Você vai lá localizar o ângulo na primeira reta, na segunda o ângulo que está na mesma localização é correspondente ao primeiro. Tá bom? Então, os ângulos correspondentes são, meu Deus, direita em cima, esquerda embaixo, esquerda em cima, direita embaixo, ok? Se tiver complicado, você me dá um toque aí. Agora, esses são os correspondentes, e existe uma propriedade a respeito dos ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes têm a mesma medida. Então, o ângulo 1 e o ângulo 5 são iguais. Se o ângulo 1 é de 30, o ângulo 5 também mede, e assim por diante. Agora, por exemplo, aqui, ó. O ângulo 1 e o ângulo 3 são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Também existe essa propriedade. 2 e 4 são opostos pelo vértice, então eles têm a mesma medida. A mesma coisa vale aqui embaixo. Ou seja, esses ângulos que estão em amarelo, todos têm a mesma medida. Os ângulos que estão em vermelho, todos têm a mesma medida. Ok? E aí, jovens, o que acontece aqui nessa construção? O ângulo 2 e o ângulo 8 estão em lados opostos, né? O ângulo 2 está do lado esquerdo, o ângulo 8 está do lado direito. Então, eles são chamados de ângulos alternos. Toda vez que ângulos estiverem em lados opostos, eles são alternos. Toda vez que ângulos estão do mesmo lado, eles são chamados de colaterais. Então, por exemplo, aqui o ângulo 1 e o ângulo 5, colaterais. O ângulo 1 e o ângulo 8, colaterais. Ok? E aqui vem a parte importante, só que essa parte importante eu vou deixar para vocês lerem. E aí eu vou passar aqui como exercício para vocês somente essas duas páginas aqui. Somente essas duas páginas aqui, 25 e 26. Tá bom? Páginas 25 e 26, deixa eu anotar aqui. E aí, jovens, na próxima aula me tragam as dúvidas que vocês tiveram aí para fazer esses exercícios. Tá? Eu vou passar a não fazer todos os exercícios mais. Eu vou começar a trabalhar somente naqueles que vocês me demonstrarem dúvidas. Porque senão a gente vai gastar tempo demais só resolvendo exercício e pouco tempo explicando conteúdo. Tá ok? Vou finalizando por aqui. Um abraço para todos vocês. Com Deus aí todo mundo. E até logo. Hello.
Falou!